Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com, e a gente está fazendo uma pequena listagenzinha, né, com alguns podcasts relacionados ao nosso querido amigo Carnaval, certo? Que vai começar, se não me engano, amanhã. Mas sexta-feira, para quem é fulhão, já começa. Ou seja, quer dizer que todos os bares já vão estar cheios, os assaltantes já vão estar todos nas ruas, todos preparados para levar os seus celulares e suas carteiras. Então, tirando toda a parte que todo mundo já conhece, que é tenta se manter em segurança, nada de ficar andando sozinho na rua, gasta um dinheirinho extra aí num táxi ou no Uber, não pega ônibus à noite, sacou? Essas coisas você já sabe, espero que todo mundo que goste de pular carnaval pule. Mas a gente está aqui para falar sobre as coisas que a gente deve fazer na questão espiritual, né? No primeiro primeiro podcast, eu falei um pouco sobre a diferença da frequência energética durante o carnaval, que a energia fica mais pesada, fica mais negativa e as coisas ficam mais propícias a dar errado, né? E citei também a questão de que as pessoas deveriam se proteger, né? E não falei em nenhum modo, né? Falei só por alto. E aí algumas pessoas vieram me perguntar, o que é que eu deveria fazer? Já que eu também estou sentindo que as energias estão meio zoadas. Então, eu vou fazer um resuminho aqui bem básico, né? Vai ser um podcast bem curto, falando algumas coisas que as pessoas podem fazer, né, para evitar esse tipo de energia no carnaval. Bom, primeira coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já deveria praticar, certo? Que é o fato de você manter a sua casa limpa e arrumada. Ah, meu Deus, então, vou chamar uma doméstica. Não, a casa limpa e arrumada não é só a limpeza física da casa. A gente sabe que uma casa limpa, ela tem um ar diferente, certo? E não é só porque ela tá limpa. Quando você faz uma limpeza na casa, além da sujeira física, você também acaba tirando um pouco da energia negativa que fica impregnada em alguns lugares da casa. Esse tipo de energia normalmente fica presa embaixo das camas, nos banheiros, principalmente nos banheiros, certo? E onde você guarda os seus sapatos. São os locais onde normalmente energia negativa fica impregnada, certo? Você fazendo a limpeza da casa, você consequentemente vai acabar tirando um pouco dessa energia. Mas para tirar totalmente, você teria que utilizar alguns outros elementos durante essa limpeza. Um dos principais elementos utilizados na limpeza de uma casa, e que não incomoda e nem todo mundo vai ficar te chamando de macumbeiro, bruxão e etc. Incenso, defumador, certo? Você compra um incenso e enquanto você faz faxina na sua casa, você acende um incenso, certo? De preferência um que você goste, certo? E caso você não goste de nenhum, não tenha nenhuma preferência, tenta colocar algum que tenha um cheiro mais forte, tipo cravo, mirra e etc. Porque esses tipos de incenso eles normalmente são utilizados para espantar coisas ruins e para impregnar com energia positiva, atrair energia positiva. A gente tem aqui inclusive no portal, né, algumas listas, né, falando sobre o que cada erva faz. Então você vendo o que cada erva faz, ao cachorro do vizinho, você vai saber qual incenso você deve utilizar. Então é aquele lance, pensa comigo, você está fazendo tua faxina, você está ali com aquele teu incenso ligado, o que mais você deveria fazer? Música. Tem muitas pessoas que são alérgicas a incenso, ou não gostam da fumaça, etc. Ou são alérgicas, né, e tal, etc. Então o que rola? Música, enquanto você faz uma faxina, é essencial. Obviamente, eu sei que cada pessoa tem o seu gosto musical, mas nesse caso você não deve colocar o que você gosta. Você vai ter que colocar um som que tenha, sim, uma harmonia mais perfeita, certo? Normalmente as pessoas caem para música clássica, certo? Bota uma listinha de música clássica, alguns blues, alguns jazz, uns MPB, certo? Funcionam muito bem. Ah, mas eu quero ouvir Tati Quebra-Barraco, eu quero ouvir MC alguma merda. Cara, esse tipo de música, por mais que você goste de dançar no final de semana com ela, sair pra dar pros caras ou vice-versa, esse tipo de música não atrai coisa positiva, certo? E ela não atrai energias positivas. Elas vão atrair, sim, o que essas músicas foram feitas para fazer, que é fazer com que as pessoas queiram beber, dançar e transar,
Em alguns casos, por exemplo, que acontece muito com rock and roll, a catarse de raiva. Então, se você bota um rock and roll, a chance do ambiente ficar mais explosivo, no caso, com raiva, etc., é maior do que a chance de você conseguir equilibrar essas energias. Então, coloca um Bach, coloca um Strauss, coloca um Paganini. Cara, coloca uma música clássica que você gosta. Com certeza vai ter alguma que você vai gostar de ouvir. Um Beethoven, etc. Para quem não gosta de música clássica em si, vocês podem pegar versões de músicas atuais tocadas em violino, piano e violoncelo. No YouTube mesmo vocês vão encontrar, tem umas maravilhosas. Esse tipo de música ela serve também como um incenso durante essa sua faxina, certo? Então pensa comigo, você tá lá fazendo tua faxina, limpando tua casa, tu tá com o incenso aceso e tu tá ouvindo uma música dessa. Feito tudo isso, ao final da faxina, você já vai sentir a energia da casa absurdamente mais leve, certo? E aí beleza, o que você tem que fazer? Impedir que energias negativas entrem na sua casa. Então, uma coisa que você tem que fazer é limpar todos os espelhos com algum condensador fluídico, de preferência que trave a energia nele. Ou seja, algum condensador fluídico que tenha sal. Normalmente é sal grosso que é utilizado, mas não tendo sal grosso, você pode usar qualquer outro. Cravo também é muito utilizado. Arruda também é bastante utilizado para selar energias em espelhos e superfícies muito reflexivas, certo? Não digo que qualquer superfície reflexiva serviria para esse tipo de, no caso, invasão energética, mas pelo sim, pelo não, vai ficar tudo cheirosinho mesmo, não tem problema. Então você pega e faz isso com seus espelhos. Algumas pessoas já conhecem, né, inclusive de uma matéria que eu postei aqui no portal, de pessoas que colocam pequenas correntes ou pedaços de ferro, né, nos espelhos para trancar os espelhos. Isso já condiz com um ritual um pouco mais complicado e nem é todo mundo que acredita, certo? Então eu não aconselho que você simplesmente vá lá e coloque ferro, até porque tem que ser ferro puro, e ferro puro é muito difícil de achar. O que a gente acha hoje em dia são ligas de metal, que até tem ferro, mas o ideal seria que fosse ferro puro, colocar ou uma corrente, ou pendurado, alguma coisa do tipo. O que pode ser feito é, no verso do espelho, você desenhar um selo, né, você sigilizar e bloquear aquele espelho. O problema é que quando você fizer isso, aquele espelho nunca mais vai servir para qualquer coisa mágica. Ele vai ser um espelho comum. E você pode, caso não queira rabiscar o espelho, energeticamente fazer um selo na superfície dele, né? Porque a gente sabe que não necessariamente a gente precisa estar vendo o selo para o selo estar funcionando, certo? Então beleza, você fez a faxina, trancou os espelhos. Sobraram o quê? As janelas e as portas. As janelas e as portas, muita gente tem vários tipos de ritualzinho, né, que a gente chama muito de simpatia, e boa parte delas são simpatias mesmo. Tem pessoas que colocam uma pedra de carvão dentro de um copo d'água, certo? Para saber se alguma coisa com energia negativa entrou. Porque, teoricamente, quando uma pessoa com energia negativa passa, o carvão absorve aquela energia e o carvão afunda na hora, sacou? Minha mãe e minha avó faziam isso e era engraçado, que algumas visitas realmente, quando passavam, a pedra afundava. Era engraçado mesmo. Tem gente que simplesmente coloca sal, né? O problema do sal, cara, é que não é um supernatural da vida. Você não pode simplesmente botar uma montanha de sal na tua porta. As pessoas vão passar lá, saca? Então, colocar pequenos montinhos de sal, certo? Funciona. Por quê? O que é que o sal faz? O sal, ele serve para absorver qualquer energia, seja ela positiva, seja ela negativa. Então, o que que rola? Quando uma pessoa muito carregada, expandindo muita energia, passa ali, automaticamente o sal vai absorver aquela energia. Claro que ele não vai conseguir absorver toda a energia da pessoa, né? E aí entraria, por exemplo, o caso da pedra de carvão, que aí, tu viu que aquela pessoa está carregada, você mesma daria um jeito. Mas uma entidade que não tem corpo físico, elas evitam, porque elas são meio que chupadas ali, né, pro sal e já entram já devendo, entendeu? Com menos energia. Então, essas pedrinhas de sal são uma boa. Colocar um ferro, né, ferro puro, em cima das portas também funciona. Tanto que antigamente, vocês devem lembrar, que tinha a lenda de você colocar uma ferradura em cima da porta. Por quê? Porque o ferro ele vai absorver
a energia das pessoas que passarem por debaixo dele, da mesma forma que o sal, certo? Então, galera, esses são alguns dos tópicos. Depois eu vou botar mais alguns para o vídeo não ficar muito longo, já está com 10 minutos, certo? Então, por hoje é só. Bom carnaval para vocês e se cuidem. Hasta!